Olá, tudo bem? Vamos então a mais uma aula do curso Empowering English Club, terceira aula do módulo 5, onde estamos falando sobre relacionamentos, relationships. E essa aula foi uma aula que senti muito prazer em gravar, como todas as outras, é claro, mas o assunto é muito importante, muito interessante, e então essa videoaula está cheia de sacadas legais para a gente se ligar quando algo não está bem no relacionamento, para a gente vigiar, observar e tomar providências quando as coisas não estão bem, ok? É sobre como terminar relacionamentos tóxicos. Primeiramente, como identificar se o relacionamento é tóxico, ou seja, algo que não te faz bem. E em segundo lugar, como fazer para sair de fininho, como ir terminando o relacionamento gradativamente para não causar um conflito muito grande. Como sempre, muito inglês, muitas expressões, muito vocabulário para você aprender no processo do estudo da transcrição desse vídeo. Vamos lá então, vamos começar sem muita delonga. Let's get started. Any true relationship between friends, qualquer relação verdadeira entre amigos, or significant others, ou companheiros ou parceiros, should be one between equals. Deveria ser um relacionamento de igual para igual. A true relationship é um relacionamento verdadeiro. A true relationship is based on trust and respect. Um relacionamento verdadeiro é baseado em confiança e respeito. Being in a true relationship with yourself and with others is one of life's greatest gifts. Estar em um relacionamento verdadeiro consigo mesmo e com os outros é um dos maiores presentes da vida. One of life's greatest gifts, um dos maiores presentes da vida. Gifts é presentes. Your significant other é o seu parceiro, o seu companheiro amoroso. Por exemplo, she lives with her significant other in London. Ela vive com o parceiro dela em Londres, ou ela vive com o seu parceiro em Londres. Her significant other died last year. O parceiro, o companheiro dela, faleceu no ano passado. Last year, ano passado. He and his significant other are going on holiday to Peru. Ele e a companheira dele ou a parceira dele estão indo de férias para o Peru. E agora, esse pedacinho aqui, ó. Should be one between equals. A relationship between equals é uma relação de igual para igual. Por exemplo, dialogues between equals and mutual respect are the basis of healthy relationships. Diálogos de igual para igual, ó, dialogues between equals, diálogos de igual para igual, and mutual respect e respeito mútuo são as bases de relacionamentos saudáveis. Are the basis of healthy relationships. You give and take equally. Você dá e recebe igualmente. E esse give and take também pode ser compreendido como fazer concessões mútuas. Give and take. Willingness to accept suggestions from another person and give up some of your own. Então, o que é isso? É uma disposição para aceitar sugestões de outra pessoa e abrir mão de algumas das suas próprias sugestões, algumas das suas próprias preferências. Ou seja, em outras palavras, fazer concessões mútuas. Então, esse give and take equally é isso. Os dois lados têm que ceder ou os dois lados têm que fazer concessões. Se trata de um relacionamento onde há reciprocidade. In every friendship, there has to be some give and take. Em todo relacionamento, tem que existir reciprocidade ou tem que haver concessões mútuas. Equally, de forma justa e igual. In an ideal world, everyone would get treated equally. Em um mundo ideal, todos seriam tratados de forma justa e igual.
everyone would get treated equally. Todos seriam tratados, ó, would get treated seriam tratados equally, de forma justa e igual. One person's needs aren't met over another's. As necessidades de uma pessoa não são atendidas em detrimento das necessidades do outro. Ou seja, as minhas necessidades não são colocadas em segundo plano para atender às necessidades do outro. Essa é uma relação com reciprocidade e de igual para igual, certo? Olha só, para você entender essa frase, vamos aprender esses 4 chunks diferentes aqui, que tudo vai fazer mais sentido para você, ok? Vamos lá. To meet someone's needs. Isso aqui, todo esse bloco de palavras, ou chunk, como eu sempre falo, significa atender às necessidades de alguém. Tradução literal seria encontrar as necessidades de alguém, mas na verdade você tem que entender. To meet someone's needs é ir ao encontro das necessidades de alguém, ou simplesmente atender às necessidades de alguém. Parents usually try to meet their children's needs. Ó, os pais normalmente tentam atender às necessidades das crianças, dos seus filhos. But sometimes they can give too much. Mas às vezes eles podem dar demais. Too much é demais, em excesso, é negativo. And this can have a negative effect on the children. E isso pode ter, isso pode ter a negative effect, um efeito negativo nas crianças. Mais uma vez, então, parents usually try to meet their children's needs. Os pais normalmente tentam atender às necessidades das suas crianças ou dos seus filhos. But sometimes they can give too much. Mas às vezes eles podem dar demais. And this can have a negative effect on the children. E isso pode ter um efeito negativo nas crianças. Mais um chunk aqui relacionado a esse primeiro. To have your needs met. Ter suas necessidades atendidas. Por exemplo, if you expect to have all your needs met by your partner, you are in for disappointment. Se você espera ter todas as suas necessidades atendidas pelo seu parceiro, pelo seu companheiro ou pelo seu significant other, você está fadada à decepção, ou você está exposta ou sujeita à decepção. Isso aqui, you are in for disappointment, é o mesmo que dizer, é muito provável que você vai se decepcionar ou que terá uma decepção. Children usually believe that if they cry, they are going to have their needs met. Então, as crianças normalmente acreditam que se eles chorarem, eles vão ter as necessidades deles atendidas. E isso é desde pequenininho, né? Desde bebê. O bebê chora e descobre que chorando ele vai ser alimentado, vai ser nutrido, vão trocar a fraldinha dele, né? Então, ele sentiu desconforto, ele chora e algo acontece. Então, ele entende que chorar é a forma de ele ter as necessidades dele atendidas. Então, mais uma vez, children usually believe that if they cry, they are going to have their needs met. As crianças normalmente acreditam que se elas chorarem, elas terão as necessidades atendidas. E esse chunk aqui, to have your needs met over another's, ter suas necessidades atendidas em detrimento do outro, ou em detrimento das necessidades do outro. Essa é uma estrutura avançada. Não se preocupe em utilizar essa estrutura num primeiro momento. O importante mesmo é que você entenda o significado dessa frase. How can I meet my needs independently from others? Como posso atender minhas necessidades independentemente dos outros? Então, agora que você viu esses 4 chunks aqui, vamos recapitular essa frase, ó. One person's needs, as necessidades de uma pessoa, aren't met over another's, não são atendidas
em detrimento das necessidades do outro, ok? Então, another's quer dizer das necessidades de uma outra pessoa, ok? Então, as necessidades de uma pessoa, one person's needs, aren't met over another's. Não são atendidas em detrimento das necessidades de uma outra pessoa. It's all about reciprocity and concessions, making concessions. Alright? Let's move on. Friends and partners are supposed to give you energy. Amigos e parceiros devem te dar energia, ou espera-se que amigos e parceiros te deem energia. To be supposed to do something é o mesmo que to be expected to do something, especialmente quando aquilo que se espera não acontece, tá? Por exemplo, he was supposed to be here by 9. Era para ele estar aqui até as 9. I was supposed to arrive earlier, but I missed the train. Era para eu ter chegado mais cedo, mas eu perdi o trem. Students are supposed to do the homework, but they hardly ever do it. É para os alunos fazerem o tema de casa ou a tarefa, mas eles raramente fazem. Olha só, o que se esperava nessa primeira frase? Que ele chegasse até as 9, mas ele não chegou. Então, é uma expectativa de algo que não aconteceu. Então, he was supposed to be here by 9, era para ele estar aqui até as 9. Mas a realidade é que já é mais de 9 horas e ele não chegou. Então, por isso que a gente usou o supposed to. Era para ser, mas no caso não aconteceu. I was supposed to arrive earlier. Olha só, era esperado de mim que eu chegasse mais cedo, mas eu perdi o trem e por isso não cheguei tão cedo quanto esperado. Então, I was supposed to. Então, era para eu chegar mais cedo. Students are supposed to do the homework. Isso aqui é o que é esperado deles, essa é a expectativa que se tem em relação aos alunos, tá? Só que eles não cumprem essa expectativa, eles não atendem essa expectativa. Então, a gente usa o supposed to. Mais um chunk relacionado aqui ao primeiro. Be supposed to do something or be expected to do something, especially because of a rule or agreement. Então, como eu dei nesse último exemplo, eles deveriam fazer o tema, tá? Então, é um dever fazer algo. Vamos ver mais alguns exemplos para clarear muito bem essa estrutura. The children are supposed to be at school by 8 a.m. As crianças devem estar na escola até as 8 da manhã. At this age, you are supposed to be more responsible and reliable. Nessa idade, você deveria ser mais responsável e confiável. Ou ainda, nessa idade, espera-se que você seja mais responsável e confiável. At your age, you are expected to be more responsible and reliable. Na sua idade, espera-se que você seja mais responsável e confiável. Olha só, então, temos uma situação aqui, nas primeiras 3 frases, de expectativas que não foram realizadas, coisas que não se concretizaram, ok? E na segunda, coisas que se espera que aconteça. Então, a gente pode dizer no presente também como algo que deve ser feito. Uma variação do should, tá? Então, eu poderia dizer o seguinte, ó. The children are supposed to be at school by 8 a.m. Eu também poderia escrever dessa forma. The children should be, posso substituir o are supposed to be pelo should be, at school by 8. At this age, you are supposed to be more responsible and reliable. Então, nessa idade, você deveria ser mais responsável e confiável. At your age, you are expected to be more responsible and reliable. At your age, you should be more responsible and reliable. Então, em todos esses exemplos aqui, you are supposed to be or someone is supposed to be pode ser substituído pelo should be, que o significado fica o mesmo, não muda. É uma variação do should be.
porque estamos falando de um dever, de algo que deveria ser, ou de como algo deveria ser. Lift you up when you're down. Te levantar quando você está para baixo. And want the best for you. E querer o melhor para você. To lift someone up. Feel someone with high spirits. Feel someone with optimism. Elevar o astral de alguém, né? High spirit seria alto astral. To feel someone with optimism. Preencher alguém com otimismo. My friends always lift me up when I'm feeling down. Meus amigos sempre me animam, me colocam para cima quando eu estou para baixo. When I'm feeling down. Quando eu estou para baixo, quando eu estou deprê ou quando eu estou desanimada. To want the best for someone é querer o melhor para alguém. Friends are supposed to want the best for you and be always there for you. Amigos devem querer o melhor para você e sempre estarem te apoiando. To always be there for someone é estar sempre apoiando alguém. You have to surround yourself with people who love you and want the best for you. Você tem que se cercar de pessoas que te amam e querem o melhor para você, ok? Então, o que temos aqui? Friends are supposed to want the best for you. Então, friends should want the best for you. Então, aqui também eu posso substituir o to be supposed to pelo should. Friends are supposed to want the best for you. Friends should want the best for you. Os amigos devem querer o melhor para você ou devem querer o seu melhor. But sometimes we get into relationships that drain energy from us. Mas às vezes entramos em relacionamentos que drenam energia de nós. São os relacionamentos sanguessugas. Drain energy from us, sugam a energia de nós ou sugam a nossa energia. To drain energy from someone, sugar energia de alguém. Toxic partners drain energy from us. Parceiros tóxicos sugam energia de nós. Ou também poderia dizer, toxic partners drain our energy. Parceiros tóxicos sugam nossa energia. We should stay away from people. Stay away, ficar longe, distante, manter distância. From people and things that drain energy from us instead of nurturing us. Então, deveríamos ficar longe, manter a distância from people and things, de pessoas e coisas, that drain energy from us, que sugam a nossa energia, instead of nurturing us, ao invés de nos nutrir, ok? Então, deveríamos ficar longe, distantes das coisas e das pessoas que sugam nossa energia ao invés de nos nutrir. These are toxic relationships. These relationships that drain your energy. They are toxic relationships. And they can negatively affect all aspects of our lives. Esses são relacionamentos tóxicos e podem afetar negativamente todos os aspectos das nossas vidas. Toxic relationships são relacionamentos que podem causar algum dano emocional. Relationships that can potentially cause you emotional harm. O que é esse emotional harm? São danos emocionais. Todo esse chunk aqui, ó, to cause emotional harm, é causar danos emocionais. Affect, olha só. They can negatively affect all aspects of our lives. Affect é o verbo que significa afetar, ter um impacto negativo. Most people have already been through toxic relationships. Muitas pessoas já passaram por relacionamentos tóxicos. Ó, to go through something. Lembram desse chunk? A gente já viu em outras aulas. É passar por algo, enfrentar alguma situação normalmente difícil, ok? Então, a maioria das pessoas já passou por relacionamentos tóxicos. Effect é o substantivo efeito. Ele é muito confundido com affect, que é o verbo, tá? Então, eu deveria ter colocado aqui. Affect, afetar,
a ação de causar um efeito em alguém. E effect é o efeito, então é o substantivo. Watch out, he's under the effect of drugs. Cuidado, olha só, esse phrasal verb significa cuidado ou tome cuidado. He's under the effect of drugs. Ele está sob o efeito de drogas. Tem um amigo, professor de inglês, o Ali, que é um dos melhores professores de inglês que eu conheço, e ele tem uma frase que é a seguinte: He is under the effect of manguaça. Então, quando ele vê alguém bêbado ou ele quer fazer um comentário sobre alguém que passou da dose, né, passou da conta, bebeu demais, ele diz: That guy is under the effect of manguaça. Manguaça ou bebidas alcoólicas. Under the effect. To be under the effect, estar sob o efeito de alguma coisa.